Olá, minha gente, é sempre uma alegria estar aqui de volta com vocês. E como vocês sabem, nos vídeos anteriores eu venho falando sobre a justiça de Deus e o livre-arbítrio. E eu tentei enfatizar alguns pontos muito importantes, muito interessantes, porque eu, particularmente, eu vejo assim uma importância muito grande neste assunto por aquela questão que eu estive falando com vocês, né? De que há um pensamento de que Deus decretou todas as coisas, então tudo, absolutamente todas as coisas, está debaixo do decreto de Deus. Então, como eu disse, se tudo está debaixo do decreto de Deus, então Deus, ele também, ele é responsável pelo mal e pela queda humana. Então, Deus decretou, né, a queda humana e o surgimento do mal. Mas eu estive enfatizando, né, essas questões, esses pontos aqui que mostram que Deus, ele não é o autor do mal, ele não projetou, ele também não decretou todas as coisas, né? Não é tudo que acontece que é projeto de Deus, que é vontade de Deus. Ele é soberano. Para Deus ser soberano, não precisa tudo estar debaixo do decreto de Deus. Ele é soberano. Porém, Deus também, ele é Deus de justiça, né? Então, Deus é perfeito, ele abomina o mal. Deus é o Deus Santíssimo, o Deus que falou com Moisés. E ali, aquele Deus que se apresentou como um Deus completamente, plenamente santo e perfeito. E ele continua sendo este Deus santo e perfeito. Então, Deus abomina o mal e ele jamais criaria o mal. Então, não foi um projeto de Deus, não está debaixo do decreto dele, não estava debaixo do decreto dele a queda humana e nem o surgimento do mal. Então, eu tentei expressar enfatizar essas questões. Eu fiz algumas comparações, como por exemplo, por que, dentro da pergunta, por que Deus, ele tocou em frente o seu plano de criar o ser humano, visto que ele previu, né? Ele viu antecipadamente que o ser humano ia pecar. Então eu comparei como a mãe grávida. Mas aqui eu quero novamente enfatizar um ponto muito importante para que não haja um desentendimento aqui no que eu quis dizer. Eu disse que eu comparo Deus com a mãe grávida. Então, a mãe grávida não desistiu quando ela ouviu o médico dizer: a sua criança vai vir com uma deficiência, né? Eu pude prever que essa criança vai vir com uma deficiência. E Deus também, ele viu, né, antecipadamente. Mas Deus, ele previu que o ser humano ia pecar. Porém, Deus, ele criou o ser humano perfeito, né? Então, essa é a diferença. A mãe grávida, o médico previu que a criança ia nascer com uma deficiência, já ia nascer com a deficiência. Porém, Deus é uma outra realidade, porque Deus, ele viu que o ser humano ia pecar, mas Deus ia criar perfeito. E além de Deus criar criar perfeito, né? Deus criou dentro de uma condição perfeita também. Deus criou o ser humano santo e a Bíblia mostra que o homem, o ser humano, o casal humano, eles não tinham inclinação nenhuma para o mal, eles não tinham inclinação para o pecado, foram criados em santidade e perfeitos, né? Então, essa é a diferença. Mas o que eu quis enfatizar nessa comparação que eu fiz entre Deus e a mulher grávida é o amor. Por causa do seu amor, né? Ela estava ali apaixonada por aquela criança
ela não ia dizer, não, então eu não quero essa criança, tira essa criança daqui porque eu não quero. Porque a mãe não ia dizer isso? Porque ela ama. Ela estava apaixonada por aquela criança, então ela não vai desistir de seu filho. Muda algumas coisas, mas alguns planos, o que ela já tinha preparado, o que ela já tinha ali em mente, algumas coisas ia ter que mudar, né? Ia ter que ser alterado algumas coisas, mas ela não ia desistir do seu filho, ela ia procurar todos os meios para que essa criança fosse completamente feliz. Então, Deus, a mesma coisa. Então, eu disse, né? Deus já nos conhecia. Por quê? Porque Deus, quando Deus fazia o plano, aquilo já passava a existir. Então, quando Deus, na eternidade, porque a Bíblia deixa claro para a gente entender que Deus, ele fez o plano de criar o ser humano nos dias da eternidade. Porque Deus não depende do tempo. Deus criou o tempo, quando Deus criou todas as coisas, ele criou também o tempo. Então, o tempo passou a existir por causa da criação. Então, Deus criou o tempo por causa de nós mesmos. Então, nós sim dependemos do tempo, por vários motivos, né? E tanto que para nós conhecermos também o tempo, Jesus disse, né? Que nós conheceria os tempos, as estações, né? E, enfim, Deus, ele criou o tempo, mas Deus, ele não depende do tempo, ele interage dentro do tempo, porém Deus é um ser eterno. Então, lá na eternidade, ele fez o plano de criar o ser humano e, como eu disse, né, aqui fazendo as reflexões, quando Deus fez o plano, então nós já passamos a existir para Deus, porque Deus é um ser eterno, não precisaria Deus criar para depois Deus ver. Quando Deus fazia um plano, para Deus aquilo já passava a existir. Então, quando Deus planejou criar o ser humano, era só Deus olhar para o futuro, ele já nos via. Em qualquer fase que Deus olhasse, ele já nos via. Então, para Deus, nós já passamos a existir. Então, agora, como Deus desistiria de nós, sendo que para ele nós já existíamos, né? Porque Deus, ele tem acesso ao futuro. E sabemos que para Deus está em campo aberto, né? Passado, presente e futuro, tá? Tudo aberto, não tem a barreira do tempo. Então, Deus, a minha expressão, minha forma de expressar é que para Deus desistir do seu plano, para ele seria como um aborto, né? Porque se para ele nós já existíamos, então desistir do plano para Deus seria como abortar, né? Então Deus não queria nos abortar, ele tocou em frente o seu plano e ele tinha todo esse motivo para tocar em frente o seu plano, porque para ele nós já existíamos, porque ele é um ser eterno e também é um ser onisciente, né? Então ele é onisciente, ele vê todas as coisas, viu que o ser humano ia pecar. Ele é um ser eterno, então ele conhece passado, presente e futuro, também é mais um motivo pelo qual Deus sabia que o ser humano ia pecar. Porém, nem por isso Deus criaria, como eu já disse antes, de qualquer forma. Deus criou o ser humano santo, né? Deus deu a ele toda a condição de viver uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida reta. Então, ele criou dentro dessa condição. Deus criou o ser humano santo. A Bíblia diz que o ser humano, o casal humano, ele não tinha o casal não tinha nenhuma inclinação para o pecado, para o mal. Então, eram pessoas criadas dentro de um ambiente perfeito e eram pessoas perfeitas. Então, voltando a dizer, o que eu quis enfatizar aqui na comparação da mãe e de Deus é o amor.
porque no caso da mãe, a criança nasceria com uma deficiência, nasceria já com esse problema, essa deficiência. Agora, a criação de Deus, não. Deus viu que o ser humano ia pecar, mas Deus criou o perfeito. E além de que, eu já disse em vídeos há muito tempo, vídeos que eu fiz já há um bom tempo, eu enfatizei bastante essa parte de que Deus criou o ser humano para uma vida perfeita, uma vida de glória, uma vida magnífica, porque fomos criados para viver com Deus e em Deus, né? Então, o casal, eles tinham uma vida que é difícil de imaginar a vida humana. A gente, na verdade, a gente lê e a gente entende até certo ponto, mas a gente não consegue entender completamente, porque era uma glória tão grande a vida humana que a gente não vai poder entender completamente a grandeza dessa condição, né, na qual Deus criou o ser humano. Porque, gente, como eu disse em um dos vídeos, né, quando eu falei sobre este assunto, eu disse, né, se quando a gente sente a presença de Deus, a gente sabe, a gente não tem nem palavras para dizer, porque é uma coisa assim tão gloriosa, né? E eu contei, né, da minha experiência que eu tive quando Deus, num momento de grande prova, Deus se manifestou, permitiu eu sentir, né? Porque no começo, quando eu tive a visão, vi Deus, vi Jesus ali, mas ele não permitiu sentir toda a glória dele de início, mas depois ele foi permitindo, toda a glória não, claro, uma pequena porção da sua glória, mas ele foi permitindo assim, aos poucos, ele foi permitindo. E quando eu me dei conta, eu já estava rolando no chão, porque eu estava morrendo, gente, estava literalmente, eu ia morrer. Se Deus não diminuísse ali, eu morreria, mas é claro que ele não ia permitir isso. Ele permitiu eu sentir de uma forma forte, porque ele queria me dizer algo, que, como eu disse para vocês, em uma outra ocasião eu vou estar contando melhor essa história, como aconteceu. Então, se ali, um pouco que Deus permitiu eu sentir a presença dele, eu estava morrendo de tão grande felicidade, eu rolava no chão de felicidade, que eu não tinha outra reação a não ser rolar no chão, sabe? De tanta felicidade. E eu comecei a pedir para Deus diminuir a presença dele, porque eu pensava nos meus filhos também, né? Então era um momento que eles precisavam muito de mim e eu pensava neles. Então se não fosse isso, eu não ia fazer essa oração, né? Pedir para Deus diminuir, deixava morrer mesmo, porque tudo que eu queria era ir mesmo, estar com ele, porque era uma felicidade tão grande, que não tinha mais problema nenhum. Meus problemas desapareceram completamente e eu não conseguia pensar em nenhum problema do mundo, porque parece que o mundo ficou perfeito ali, não tinha problema mais. Sumiu, desapareceu. Diante da presença dele, tudo se desfaz, né? A Bíblia diz que diante da presença de Deus até a tristeza salta de alegria. E é uma verdade, isso aí é literal, sabe? Porque o meu problema, que eu estava morrendo pelo meu problema, sumiu, desapareceu, gente. Literalmente, diante de Deus, eu estou dizendo para vocês. Eu procurei o meu problema, eu tive que procurar, né, na minha mente ali, rolando no chão, eu procurei para ver se eu tinha mesmo problema. Quando eu lembrei do meu problema, que meu problema era terrível, era de matar cada dia, sabe? E quando eu lembrei do meu problema, eu fiquei admirada ali naquele momento, por que eu estava morrendo por aquele problema, porque o problema sumiu, ele não tinha peso nenhum. Então isso, estou contando para vocês verem como é a presença de Deus, como ela é gloriosa, como ela é tremendamente gloriosa. E Deus nos criou para essa vida de glória, essa vida perfeita.
Então, eu creio, eu entendi depois disso, que Deus nos criou para que nós pudéssemos desfrutar dele. Foi esse o propósito de Deus, sabe? Deus nos criou para nós desfrutar dele. Então, essa é a maior alegria. Este é o maior presente, é a maior dádiva de Deus, que Deus planejou para o ser humano, foi essa, desfrutar dele próprio. Então, a gente vê ali que, olha, quando a gente faz uma conclusão ali em relação a tudo que a gente já conhece na Escritura, em relação quando Jesus, ele demonstra isso, né? Que vós em mim e eu em vós, eu sou a videira verdadeira, aquele que está ligado em mim. Isso dá muito fruto. Então, tudo que Deus mostra ali, demonstra, é que Deus criou para estarmos ligados nele. E tanto que Jesus compara a igreja como a noiva dele, né? Então, também a Santa Ceia, né? Aquele que participa da Santa Ceia é como se estivesse participando da carne e do sangue de Cristo, né? A árvore da vida também, eu vou estar falando sobre esse assunto, talvez, não sei se vai dar tempo de falar nesse vídeo, mas a árvore da vida ali também tinha uma representação do próprio Deus, e o fruto daquela árvore dava vida eterna, né? Então, gente, a gente vê que há era um propósito de Deus, nos criar ligado nele. E também ele colocou no ser humano o seu espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele colocou no ser humano. Então, nós realmente fomos criados para essa ligação, essa comunhão íntima com Deus. Então, é maravilhoso. Nós vemos também ali na história de Israel, que Israel era comparado como a esposa de Deus, né? E no Novo Testamento, a igreja de Cristo, aqueles que servem a Cristo, é comparado como a noiva de Cristo. Então aí a gente vê que há uma ligação muito forte, que realmente Deus criou o ser humano para estar ligado nele, né? Então, gente, é muito lindo, é maravilhoso o propósito da criação, né? É um propósito assim, Deus, ele planejou tudo para que nós tivéssemos uma vida de glória, gente. Uma vida perfeita, uma vida de glória, uma glória que palavras, eu tento falar, mas não sai, sabe? Não tem como a gente falar, porque, olha, só de lembrar aquela glória que eu senti ali e outros testemunhos também que eu já ouvi de pessoas que Deus permitiu sentir a presença dele de uma forma maior, pessoas que iam morrer se Deus não diminuísse a glória da presença dele. Então vê que a glória de estar ligados com Deus é tão grande que nessa matéria pecadora que nós temos, nós não podemos sentir, se Deus permite um pouquinho a mais, né, do que a gente sente na igreja todos os dias que vamos na igreja, sentimos a presença de Deus, mas quando ele permite um pouquinho a mais, a gente já está morrendo. Aí dá para a gente ver como é glorioso, como era gloriosa a vida do primeiro casal e como será gloriosa a eternidade com Deus. Então, gente, eu não vou poder concluir o que eu queria dizer nesse vídeo, mas no próximo vídeo eu vou concluir essas reflexões e até o próximo vídeo.